O Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento que não apenas revela quem nós somos, mas também em que nós podemos nos tornar. Essa frase é do Cláudio Narango, é um dos estudiosos de Enneagrama e uma pessoa que contribuiu muito para o que a gente tem de desenvolvimento do Enneagrama hoje. Hoje vou ter uma conversa agradável com uma ex-aluna minha, Amélia. Nós vamos falar sobre o Enneagrama, como ele pode ajudar a massoterapia, como os insights do Enneagrama ele pode ajudar a massoterapia. Daqui a pouco a Amélia vai chegar para a gente poder conversar e eu tenho certeza que essa conversa vai acrescentar muito a todos vocês, porque a partir do momento que a gente tem um insight maior sobre quem nós estamos atendendo, trabalhando, fica mais fácil que a gente possa fazer qualquer tipo de modificação. Participar, então vamos esperar ela chegar e a gente vai conversando. Enquanto isso, boa noite a todos. Pessoal, então vamos seguindo assim. Tenho certeza que a live vai ser muito proveitosa. A Amélia é uma querida. Graças a Deus, a gente teve a oportunidade dos caminhos se cruzarem. E já tinha um tempo que eu queria chamá-la para essa live. Ela participou da primeira live com o tema do Enneagrama que eu fiz, mas por ela ter a formação em masso também, e trabalhar com a massoterapia, a gente resolveu trazer os aspectos, os insights do Enneagrama que podem beneficiar o trabalho de massoterapia. Eu não sei se você pegou, Amélia, mas tem o Narango ele fala, né, que a definição dele de Eneagrama, ou uma das definições dele, que é uma ferramenta de autoconhecimento que não apenas fala quem nós somos, mas também quem nós podemos nos tornar. E o objetivo, gente, é justamente isso. A gente conseguir trabalhar algo que municie vocês para que vocês possam ter mais, mais substância na hora de tratar o outro. Uma coisa muito importante é a gente entender que esse conhecimento inicial, ele é nosso, ele é voltado para a gente, e daí a gente consegue transferir um pouco para o outro. Tem uma historinha que eu vou contar, mas deixa para o final da live, justamente para ilustrar isso. E aí nós vamos seguindo com a Amélia. Eu vou deixar a Amélia se apresentar e ela também vai fazer uma prática inicial para que a gente possa desenvolver a live. Pode ir lá, Amélia. Muito bem. Obrigada, professor. Nos sentamos todos em casa, na casa do cuidado. Se bem lembrarmos hoje, se eu não estou equivocada, é o Dia Mundial do Autocuidado. E às vezes, quando nós falamos em cuidado, a gente começa meio que delegar para alguém. E o bacana é a gente ter a oportunidade de olhar para a gente e dizer: olha, eu posso me cuidar. Então, eu sou a Amélia Gomes, sou massoterapeuta, terapeuta integrativa e assistente social. Uma apaixonada pelo autoconhecimento, por como esse processo se dá na vida humana. E hoje o convite, quando o professor Fabiano me chamou, eu falei, gente, primeiro eu disse sim, depois eu fui entender o que era, né? Eu confio bastante no Fabiano e falei, vai dar certo. Se o Fabiano chamou, vai dar certo. E é isso que vai ser o nosso bate-papo hoje, né? E esse bate-papo, autoconhecimento, no Dia Mundial do Autocuidado, eu acho que ele tem um recadinho aí para nós. Eu convido a gente agora, quem puder, aí onde está, parar um pouquinho e vamos fazer três respirações profundas. Perceba aí como é que está a sua respiração. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Vamos lá, inspira pelo nariz, expira pela boca.
Procure perceber como está seu corpo nesta noite. E coloque uma intenção para esse momento. Por que e para que estou aqui? Mais uma vez. Agora, assim, com muita gentileza, muitas vezes no final do dia, a gente está um pouco tenso. Se você puder, coloque aí a ponta dos dedos, aqui um pouco próximo ao ouvido, à nuca. Faz uma massagenzinha em você, assim, um toque afetuoso, um toque que transforma. Às vezes a gente esquece de se tocar, né? No dia a dia tão corrido. Procure aí, às vezes, um ponto que está mais tenso. Respire profundamente e seja grata a você por esse corpo que você recebeu para cuidar e para deixar-se ser cuidado. E é nesse intuito que nós vamos começar a nossa conversa. Fabiano, por favor. Isso. Obrigado, Amélia. É muito interessante que quando a gente pensa em cuidar, o cuidado inicial ele precisa ser da gente, né? O amor, quando não está fundamentado no amor próprio, ele é um amor débil, né? Ele tem pouca substância, então por isso às vezes a pessoa acha que não está sendo amada, justamente porque a fonte daquele amor ela vem de uma pessoa que não se ama também, né? E o Enneagrama ele fala sobre isso, esse processo de encontro, de percepção, primeiro, de quem nós somos, numa forma mais, vamos falar, entre aspas, infantil, né? E depois um processo de crescimento. Antes da gente começar a falar do Enneagrama de fato, eu queria que a Amélia nos falasse um pouco sobre o caminho dela com a parte da massoterapia, como que ela foi, como ela se encantou e como que o trabalho manual conseguiu fazer ou acrescentou na visão já da parte da assistência social e da parte da integralidade. Então, o trabalho com o corpo, ele sempre me chamou muito a atenção, né? Eu sempre fui do princípio, se existem toques que podem nos ferir, existem toques que podem nos curar. E como é que aconteceu essa questão da massoterapia na minha vida? Primeiro, conheci toda essa questão de terapias integrativas na vida religiosa, né? Faço aqui toda a reverência e respeito às irmãzinhas da Imaculada Conceição, que é onde eu bebi a primeira fonte. Depois eu fui morar com dois profissionais, fui dividir apartamento com dois profissionais que trabalham tanto a massoterapia e são psicólogos, inclusive a Luzia Rezende, que é psicóloga haitiana, e foi para a questão do corpo. Começou ali alguns encantos. E um dia, os terapeutas do Centro de Vida estavam reunidos e tal, e eu fui levar a minha colega lá. E sempre num curso, né, Fabiano, precisa ali de um modelo, né? Eu estava deixando e tal, e de repente o Fabiano vira para mim e fala, olha, se você quiser ficar, pode, né? Nós precisamos de uma modelo e tal. E naquele movimento ali, eu num momento de reorganização de vida, de opção de vida, falei, claro que eu quero, né? E já não sabia nem bem assim controlar a emoção, né? Eu sou uma pessoa de um centro muito emocional. E de repente o Fabiano me dá a oportunidade de praticar ali junto com o pessoal, né? Gratuitamente, o Fabiano, não, vamos fazer. E naquele momento, o primeiro professor faz, apresenta para a equipe ali de terapeutas.
E eu sempre falo eu disse isso para o Fabiano na nossa reunião, né? Que o Fabiano foi uma pessoa que me tocou e me resgatou para as terapias, né? De alguma forma, me fez reacreditar, né? Então eu tenho ali três pessoas referência, eu diria o Marcos, a Luzia e o Fabiano, porque foram o Marcos e a Luzia que me falou, você pode fazer, e de repente o Fabiano me chama para um curso que não era, eu não tinha nada a ver com o negócio. E ali eu comecei a me encantar e falei, olha, isso faz sentido. Isso pode transformar, porque me transformou, então pode transformar pessoas, né? E eu acredito justamente nisso. Quando eu toco um corpo, eu toco a alma do outro, né? Então eu preciso reverenciar. E quando, né, a gente olha e vê a pessoa, não passa pelo ser humano, eu penso que gera esses processos de transformação. Naquele momento, naqueles 2 dias ali de curso, que no começo eu falei assim, sabe quando você está num lugar e você cai no lugar, né? De repente, oi, eu estou aqui. Mas esse eu estou aqui gera uma transformação. E isso foi muito bacana na minha vida. E digo assim, todos nós temos pessoas que nos dá aquele up. É agora. E foi muito bacana poder fazer esse movimento, assim, junto com o Fabiano, e depois fui fazendo outros cursos, outras vivências. Obrigado, Deu né? certo, Fabiano? Obrigado. Nós vamos combinar então de ir desligando o microfone, que é igual você descobriu aí, para a gente ter menos interferência, né? É, uma questão muito interessante e que eu te chamei para a gente poder conversar com o Enneagrama, porque eu sei o tanto que o Enneagrama também é uma paixão para você, tanto pela descoberta de si própria, como essa condição de olhar para o outro de uma forma diferente. Na nossa conversa, a gente estava justamente dizendo sobre essa necessidade do terapeuta, das pessoas conseguirem colocar realmente o paciente no centro. E a gente estava até falando hoje que, infelizmente, as pessoas, para poder divulgarem o seu trabalho, começam a pegar os modelos e tratar, na verdade, eles tratam os modelos, eu pelo menos sinto isso quando eu estou olhando, mais como cobaia do que como modelos, né? Porque o cobaia é aquele que você faz o que você quiser e as pessoas ainda brincam, não é? O cobaia normalmente ele morre no final, né? E o modelo não. O modelo é aquela pessoa que está ali gentilmente emprestando o corpo dele para poder se beneficiar também, mas para poder beneficiar os outros. E a gente estava falando sobre isso, né? E você falou uma coisa que para mim foi muito interessante, a frase que você disse de colocar a pessoa no centro. Porque eu sempre falo, né? Não tem nada a ver com a gente, não é nada para a gente, é sempre pelo outro e para o outro. E queria que você falasse um pouco disso, linkasse com a questão do enneagrama, da sua paixão, e como que o enneagrama também faz isso, né? Essa possibilidade de eu olhar que eu tenho fragilidades, eu tenho sim questões de fortaleza, mas eu olhar o outro no lugar dele e colocá-lo para que eu possa cuidá-lo. Muito bem. Então, como que eu vejo essa questão? Primeiro, eu preciso, no processo terapêutico, eu entendo que eu preciso sair do centro e eu preciso trazer o outro para o centro. O trazer aqui com muito cuidado, porque mais que trazer, é acompanhar para que o outro se identifique como sujeito do processo. E ao longo desses anos, no processo de enneagrama, a gente sempre trabalha, né? Se a psicologia pergunta quem sou eu, o enneagrama vai falar para que sou. Para que sou. Em nove, né, em 9 facetas, nove ou padrões de personalidades, 9 jeitos de olhar o mundo, né?
o Domingos Cunha, com o pessoal do Instituto Enneagrama Shalom, eles trazem uma expressão muito interessante, que é a da casa, de 9 janelas, 9 quartos. Nós somos esse todo. Né? Tanto quando a gente fala de Enneagrama, tem 3 leis que a gente não pode esquecer, né? A lei do um, somos todos um. A lei do 3, que me traz equilíbrio, né? E a lei do 7, que traz neste equilíbrio eu me movimento. Né? É como que é uma dança nesse todo. Então, quando eu olho já o primeiro insight, à luz dessas leis, né? Se a gente for pensar, primeiro, olhar a pessoa como um todo. A pessoa é o sujeito. Para mim é o primeiro passo. Segundo, eu sou apenas o acompanhante. Aquela pessoa que está do lado para dizer, olha, eu estou com você, né? É aquela máxima que o terapeuta não cura. Ele ajuda a pessoa a descobrir a sua capacidade de autocura. Penso que isso pode nos dar um insight ali já, linkando ali com o Enneagrama, se eu me conheço o suficiente para entender compreender que eu estou, naquele momento, como um canal, né? E que a pessoa que está ali é o sujeito do processo. Se não incorre um risco, né, é da gente se achar como o sujeito de transformação da vida do outro. Né? E não é essa a proposta. A proposta é que nós sejamos acompanhantes de processos e de transformações. Eu posso indicar o caminho, né? A gente fala que o que é o Enneagrama? O Enneagrama é o quê? O mapa da alma. Né? Nós conversávamos isso, né, Fabiana, no dia da preparação. E se o Enneagrama é o mapa da alma, né? O mapa é como se fosse o GPS, o corpo é o terreno. Quando eu vou trabalhar esse Enneagrama no corpo, né? Eu estou ali. O Enneagrama são 9 formas de olhar, de que eu olho para o mundo, mas eu me acostumei a ficar ali num jeito de olhar. Eu olho o mundo por uma janelinha, o Fabiano por outra, né, outra pessoa vai olhar por outro, e ali nós vamos formando esse todo. Quando eu uso uma ferramenta de autoconhecimento, no caso aqui falando do Enneagrama, é como se eu expandisse para olhar essa casa inteira. Eu vejo, eu sei quem sou eu, onde estou, né, no caso aqui da massoterapia, eu sei quem sou eu, massoterapeuta, a terapeuta que está ali como acompanhante de um processo, e eu vou contribuir para que essa pessoa olhe o todo. Né? E nesse contribuir, uma das identificações que eu acho que é interessante, né, Fabiana, é a gente olhar, primeiro saber, eu sou uma pessoa que envolvo mais pelo emocional, eu sou mais prática, eu sou muito racional, porque também cada terapeuta vai ter o seu viés pessoal. Então eu preciso saber qual é o meu. E esse viés não é o que vai determinar o processo. Lembra que eu estou ali com o outro e para o outro. Mas ele tem influência, porque eu sou com o outro no processo. É um pouco assim que eu vejo. Então, para mim, o primeiro insight que o Enneagrama me dá é: eu preciso lembrar dessa lei do um. A pessoa que está ali é um todo, né? E quando o William Reich vai falar ali, ó, onde tem um corpo encouraçado, tem uma história. E uma história, muitas vezes, carregadas, inclusive, de feridas, de tensões, de sofrimento. Então, eu preciso olhar esse todo, sabendo o meu espaço e local profissional, quais são as potencialidades e os limites. E quando eu tenho uma ferramenta como o Enneagrama, que me dá esse suporte, vai me ajudar a ter uns insights de toque, de não toque, de um exercício de respiração ou não agora. Pense um pouquinho por aí, Fabiana. Isso. É interessante, né? Você falando, eu acredito que tem muitas pessoas que ainda não entenderam um pouco sobre o Eneagrama, né? Depois, se você puder pausar colocar o mute no seu, porque você não está escutando, né? Vem um retorno. O Eneagrama,
para quem chegou e agora, ou as pessoas que estão já desde o início, que ainda não têm uma noção, essa ferramenta de autoconhecimento, uns falam que ela surgiu com Pitágoras, outros falam que surgiu na época de Alexandria, então que Alexandre, né, vários sábios de diversos lugares foi surgindo, então assim, não tem muita certeza. Mas o Enneagrama ele fala de três tríades, né, de personalidade. Nós temos a tríade dos práticos ou dos instintivos que eles falam, dos emocionais e dos mentais ou dos racionais. Então, cada tríade, ela guarda em si o aspecto específico de cada personalidade. E quando a Amélia fala, né, dessa necessidade de eu entender quem eu sou e para saber com quem eu vou trabalhar, é muito importante, porque senão como ela falou, né, eu posso me misturar no processo. E às vezes querer que o outro enxergue pelo meu lado. Na verdade não é assim, né? A condução é sempre pelo que o outro me mostra, e isso, né? Tanto eu como terapeuta quanto o paciente, se ele tiver a oportunidade de olhar a mesma coisa pelas três formas, né, fica melhor ainda para o processo terapêutico. É muito interessante, e a última pessoa, acabou que eu cheguei um pouquinho atrasado, a pessoa chegou e virou para mim e falou assim, primeira coisa, tinha muito tempo que não via, não virou e falou assim, eu tô com dor, tô com desconforto, nada. Ela foi contar das vitórias dela. Então, assim, que é muito interessante, porque no processo terapêutico, as dores elas estão ali, mas as vitórias elas devem ser guardadas e exaltadas também, né? Tem que tomar posse. E aí, quando ela virou para mim e falou assim, olha, você me falou uma coisa na primeira sessão, com uma tranquilidade tão grande que fez com que eu começasse a buscar autoconhecimento. E que me transformou foi a busca do autoconhecimento. E que é o que você falou, né? O que transformou a pessoa, esse potencial é do outro. E que a gente simplesmente é um facilitador desse processo. E aí, Amélia, eu queria que você falasse sobre o seguinte: é, acaba que depois, se der tempo, a gente falar um pouquinho sobre cada tipo e para que a gente vá fazendo uma troca de como que essa pessoa, ela muitas vezes ela tem uma expectativa dentro da busca dela, porque até o viés dela de pensamento, ele vai buscar um terapeuta que seja de uma determinada forma, e mesmo que você não pense igual a essa pessoa, vale a pena você conseguir enxergar pelo menos o que ela está buscando, para que você não perca o processo terapêutico, né? Porque por mais que eu não sou igual ao outro, eu não penso igual ao outro, mas eu preciso pelo menos entender qual que é o caminho, qual que é o idioma que essa pessoa usa para que eu possa chegar até ela. Queria que você falasse um pouco sobre isso e a gente ir falando um pouco sobre cada tipo. Então, primeira coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, ninguém sabe o tipo de ninguém no Enneagrama. Enneagrama é autodescoberta, né? Eu já peço a gentileza ali, quem às vezes vai ficar um pouco curioso, assim, não faça testes na internet, porque isso é um desserviço ao processo de autoconhecimento, tá? Procure um profissional, faça seu processo, procure um grupo, depois procure aí que a gente faz os encaminhamentos. Primeira coisa, para esse cuidado, o respeito com a tradição. O Enneagrama é uma tradição, né, que vem aí há mais de 4.500 anos de história, né? Então, esse respeito à autodescoberta. A gente não pode tirar do outro, né, essa maravilha de auto se descobrir. Olhando essa questão das lentes que o Fabiano falava, né? Um é mais prático, né? Bem visceral. O que é esse povo prático? Quando, se eu pegar alguém que tem como uma lente de olhar o mundo, a questão prática, e eu estou ali para fazer um processo
Vamos pegar, né, desde um atendimento um pouco mais relaxante. Se eu for ficar explicando por que o processo acontece não sei de que jeito, não sei de que jeito, eu já perdi essa pessoa na terapia, gente. Porque ela quer saber, na verdade, é que horas que vai começar. Afinal de contas, ela foi ali para fazer massagem e já está fazendo. Os práticos têm a necessidade, e lembrando ali da lei do um, todos nós, gente, somos práticos, racionais e emocionais. A questão é que existe interiormente ali uma hierarquia, né? Então, tem gente que é muito prático, né? Eu tenho um cliente que é do centro prático, que é a primeira vez que chegou, né, já conhece Enneagrama, pode quase que dar aula aí, quase não, pode dar aula de Enneagrama, é super ligado a essa questão terapêutica. Ele chegou a primeira vez na sala de terapia. Oi, Amélia, tudo bem? Tirou a camisa, puff na maca. Pronto. Estilo assim, vai começar. É prático, né? Alguém que é do universo racional. É importante eu explicar um pouco mais a origem dessa técnica. E tenha fundamento, porque ela precisa entender o que vai fazer. Eu preciso trazer, enquanto terapeuta, essa informação, tentar identificar um pouco esse olhar. A pessoa é mais racional, traz ali um pouco mais de fundamentação, porque senão eu perco essa pessoa também. Porque se ela não entender o que vai fazer, não vai fazer sentido para ela. Quando eu pego alguém do centro emocional dominante, é preciso ajudar a pessoa a sentir, envolver-se no processo. Tem que ser algo que toca, porque senão não vai envolver essa pessoa. Isso é numa sessão de terapia, em qualquer outro, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, o Enneagrama no universo empresarial, também a gente dialoga essas questões dos centros, centros de inteligência ou centros de energia. Então, ou seja, quem está muito ali. Agora, como que também faz o caminho inverso dentro do processo? Eu olhei com a ótica de um prático, que já chegou e está fazendo. Mas no processo, é importante que eu ajude essa pessoa que é muito prática a sentir, para que ela realmente vá entrando no processo, né? Ou muito racional, né? Para não, senão daqui a pouco a gente está fazendo quase que uma dissertação na sessão de terapia, de massoterapia ou de outra questão que seja, levá-la a perceber o corpo, como é importante, né? O pessoal aí sinta o corpo, né? Normalmente faz ali né, alguém que é racional, muito racional, numa sessão de massoterapia, eu gosto muito de começar liberando ali a cabeça, pensa demais, né? Liberar o pescoço, flexibilizar, né, o olhar para o mundo. Então, começar a liberar essas questões, né? Às vezes o povo emocional ali tem muita tensão na região, né, que de cardíaca, né? Então, faz uma pinça ali, vai liberando com gentileza, né? Ah, Amélia, mas nós somos um todo. Todo mundo, às vezes, vai ter um processo de estagnação, de energia, de tensão em qualquer lugar, pode sim. Mas já é um insight. Se eu sei que eu tenho uma pessoa que é mais prática, eu preciso trazê-la para sentir, para entender o processo, senão ela sai dali e não sabe nem o que fez, às vezes. E o terapeuta é esse que conduz, que vai ajudar a fazer com que faça sentido para a pessoa. Acho que um pouquinho por ali, Fabiana. É interessante, né? Você dizendo sobre isso. A gente vê muito no consultório, né? Que se a pessoa ela fica na área de conforto dela, ela já conhece aquilo ali, né? E por conhecer, a tendência é não querer voltar para dentro, né? Falar, não, isso eu já sei. E muitas vezes o contrário.
que dá a percepção do contraste, né? Às vezes você come uma comida e você fala assim, ah, essa comida não tem sal. Mas se tem algum doce em alguma coisa que você come, quando você volta, você fala assim, olha, aqui eu percebi um sal que não existia. Né? Então, assim, essa, essa percepção do detalhe, do sutil, né? Ela traz uma possibilidade de encontro com algo do outro que vai tornar, que vai trazer para ele repertório, né? Porque eu particularmente acho e gosto muito de usar essa metáfora que o que eu faço no consultório, além de favorecer com que o outro encontre a si mesmo, devolver o corpo para ele, devolver a capacidade de sentir, é aumentar o repertório da pessoa. Então, quanto mais repertório eu tenho, eu falo que a gente vai ficando mais interessante, né? Então, assim, é você começa a tomar o seu espaço, preencher os espaços, né? E aí, é assim, a vontade é de falar de tudo, né? E aí, assim, dentro dos aspectos, a gente sabe que tem as questões do que controla, não que controla, né? Mas vamos dos pecados, né? Ou vícios, né? Que está relacionado a cada um, né? E muitas vezes esses pacientes, clientes, eles chegam numa necessidade tão grande, às vezes, de resolução de algo e que normalmente essa resolução de algo eles normalmente colocam na mão do terapeuta, do profissional. Porque a pessoa que se conhece demais, ela já vai chegar num processo entendendo que ela que vai resolver. Mas, de alguma forma, sempre tem aquela coisa assim, não, esse profissional vai resolver meu problema, né? E essa questão da expectativa, do alinhar a expectativa com o paciente, percebendo essa noção de cada um, né? E complementando o que você já tinha falado antes, né? De cada centro de inteligência, né? Que é que você gosta muito de falar também, porque tem uma linha que fala dos centros de inteligência. E, e aí isso só, né? Eu estou bagunçando assim sua cabeça, mas é para esclarecer. A questão eu gosto muito da palavra inteligência, né? Porque eu falo que massoterapia, para mim, é o uso inteligente do toque, aonde a gente entende o que está acontecendo com o outro, a gente percebe e consegue ali aplicar aquele toque preciso para trazer o benefício. Então, falando desse processo, dessa inteligência, né, de conseguir sentir o outro dentro da individualidade dele e colocar esse toque preciso e acalentando a questão da expectativa também dessa pessoa. Complexo, né? Muito bem, fez um apanhado legal. Vou ver se eu consigo alcançar aí a sua fala. Primeira coisa, né, é quando eu costumo brincar com as pessoas que chegam aqui, sempre faço essa fala, quando as pessoas chegam aqui e falam assim, eu pergunto o que que traz, né, e pergunto se não tem uma visão, especialmente da massoterapia, que é a visão de filme, né, eu vou deitar na maca, eu vou dormir, vou acordar uma nova pessoa. Autoconhecimento também não é diferente. As pessoas falam assim, nossa, vou fazer um curso de Enneagrama, eu nunca mais vou ser o mesmo e vou viver de essência. Surpresa, você vai viver na Terra, vai viver de personalidade, de essência e de tudo que te compõe, um corpo. E esse corpo que eu me proponho a cuidar, né? Essa semana passada, acho que foi, uma cliente chegou, eu tinha atendido a mãe dela, um atendimento rápido numa feira de mulheres empreendedoras aqui em Palmas. A mãe dela estava com desconforto na cabeça e tal, foi uma coisa e tal. Mãe dela. E ela com outra demanda, a mãe fala assim, vai lá na Amélia.
aquela moça me atendeu. Você vai ver que em alguns minutos você não vai ter dor nenhuma. Detalhe, né? Ela estava com travada toda essa região, costas, né? Maxilar, todo o movimento. A primeira coisa que eu falei para ela, você vai sair daqui com dor ainda. Ela falou, nossa, você desmontou. Eu falei, sim. E ainda tinha toda uma questão emocional, enfim, questões ali de demandas pessoais que ela logo despejou ali no início e tudo. Então, primeira coisa, nós precisamos desromantizar os processos de autoconhecimento e o processo de massoterapia. E esse desromantizar é olhar, se eu for olhar à luz do Enneagrama, é permitir olhar com compaixão as sensações dolorosas que tem em cada centro de inteligência, né? Porque à luz do Enneagrama, o que, que vai nos dizer? As pessoas que são tão práticas, fazem, porque no fundo tem uma sensação de insignificância. Então eu preciso fazer para existir. O povo ali que sente demais, que se envolve no emocional e sente e fica nesse negócio das emoções. Medo de não ser amado. Quanto medo de não ser amado. Então, sente muito. Os racionais que estão ali pensando, tentando entender, medo de quê? A sensação é o quê? Incapacidade, eu não sou capaz, então eu preciso entender. Então, quando eu olho esse movimento e eu trago essa lente para o corpo, isso me dá uma chave de leitura para o corpo muito grande. Né? Lembrando que é uma chave de leitura minha, terapêutica. A pessoa é o sujeito. Ela também vai ter a sua chave. O Fabiano falou a importância de tirar ela da zona de conforto. Às vezes ela vai precisar visitar outra casinha ali, sair daquele lugar que ela está acostumada, ampliar o seu repertório, olhar e falar assim, tá, identifico essa insignificância, eu identifico o medo de não ser amado ou a minha incapacidade. Ok. Mas eu vou identificar para quê? Né? Porque uma pessoa que tem uma sensação dolorosa, vive conduzida pela sensação de incapacidade, às vezes ela vai se sentir incapaz de fazer um processo de massoterapia, de liberação miofascial, de um RPG, ou de tantas outras coisas, incapaz de cuidar de si. E o terapeuta é aquele que vai ajudar a desvelar, sair dessa zona e trazer para um movimento de quê? De coragem. Coragem de olhar para isso, de olhar para o seu corpo, de olhar para o seu mental e dizer assim, olha, eu estou contigo. Pode ir, mergulha fundo que eu vou com você. E realmente vai. Mas vai sabendo que o sujeito é a pessoa. Não sei se eu confundi mais. Não, mas é isso mesmo. E, Amélia, eu tenho. Não, não, não sei se na época que você fez o curso, né? O segundo curso eu já trabalhava com o conceito da tríade da percepção. Acho que já, né? Porque o autoconhecimento para mim é uma coisa que desde novo vem me resgatando para que eu possa viver de uma forma mais confortável, menos desconfortável, né? Não sei qual que seria melhor. Mas o que eu fui percebendo ao longo do tempo é que eu precisava entender a minha forma, como que eu aprendo, como que eu leio o mundo, né? Como que fica mais fácil compreender esse mundo, mas ao mesmo tempo de perceber as minhas deficiências, ou melhor, as minhas fragilidades.
Então, tem uma pessoa que às vezes ela é muito visual, então ela olha tudo por um único aspecto. O outro é mais auditivo, o outro é mais sinestésico, que querendo ou não, de novo, né? O triângulo lá do Eneagrama, né? Que é a questão trina, que é dessa questão da própria necessidade de percepção, né? E aí, assim, esse outro ele chega, ele veio com uma expectativa. Você fez todo o processo, aquilo que a gente falou e que você abordou. Mas tem um processo de continuidade, que o tratamento em si, ele vai morar aí, né? No processo. Como que normalmente você trabalha essa condução do processo? Porque você falou uma coisa interessante, assim, né? E que poucas pessoas têm a coragem de chegar para uma pessoa que chegou na primeira consulta e fala assim: olha, peraí, calma, vamos alinhar essa expectativa, não vai ser do jeito que você imaginou, talvez você saia com dor ainda. Então, assim, que é um processo. E normalmente, ainda mais no mundo que a gente está vivendo, que é tudo para ontem, né? A pessoa chega acreditando que uma coisa de uma vida vai se dissipar numa única sessão, né? E como que você convida essa pessoa para o processo? Então, primeira coisa, eu gosto muito, Fabiano, de fazer com a pessoa, seja, vou trazer aqui a massoterapia, a linha do tempo com ela, de o que a fez chegar ali, né? Qual é o caminho? Porque eu acredito que há uma transformação mais profunda quando a gente ajuda a pessoa a descobrir a causa. A primeira coisa é, vamos olhar, eu gosto de fazer isso, houve um processo para você chegar a, sei lá, uma questão de coluna, por exemplo, né? Salvo questões muito específicas, ninguém sente dor na coluna num padrão, mesmo porque o padrão perfeito não existe, tudo é perfeito como é, né? Do dia para a noite. Houve, houve um caminho. Então, eu gosto primeiro fazer uma linha do tempo com a pessoa. O que aconteceu? Até mesmo para a pessoa tomar consciência. Essa mesma pessoa que eu estou te falando foi muito interessante que ela se identificou. Olha, meu travesseiro não estava legal, a cadeira do escritório ela estava torta, eu nem percebi, né? Então, linha do tempo. Depois dessa linha do tempo, tá? E você chegou até aqui, ok? E daqui para frente, vamos traçar, né, um planejamento de cuidado. E normalmente esse planejamento de cuidado, claro que não é nem um tratado aí, né? Eu busco fazê-lo de forma com que, primeiramente, seja respeitoso o tempo terapêutico, realmente. Assim, é aquele negócio assim, ah, não, mas eu só tenho tempo hoje e amanhã não sei o quê. Eu sou realista com a pessoa, olha, realmente não é a proposta de cuidado. O que que você quer, né? Acho que aquela pergunta, né? Até a Cris fez, o que tu queres? O que eu posso fazer por você? À luz do que você quer e dos princípios éticos da profissão, né? Que é o tempo, a técnica, né? O respeitar o tempo, respeitar o processo, respeitar a técnica e, acima de tudo, respeitar o humano que está ali. Eu gosto muito de pontuar, inclusive, com uma pessoa que é desrespeitoso com ela, não seguir um processo da minha parte e dela, mas eu só posso fazer o processo se ela quiser caminhar. Se quiser, eu estou aqui com você. Provoco isso também, Fabiano, muito quando vou percebendo, né, ali um pouco essa questão dos centros de inteligência, dá umas chaves de leitura legal para provocar o processo, né? Como eu disse, alguém que mergulha ali
às vezes nas emoções e vai criando, inclusive, né, questões ali psicossomáticas e tal, e vai somatizando isso no corpo, né? Vamos, agora vamos, bora fazer alguma coisa por você? Vamos sair da linha do conforto desse. E ele fala, não, mas não tem conforto, tá doendo e tal. Ok, mas levar a pessoa a fazer esse movimento de saída e ir para outra casinha, ir para um outro olhar, que talvez é o quê? Da prática, né? Eu lembro muito que a Luzia Rezende, que também é professora de Enneagrama, quando eu estava muito uma base, sou muito um centro emocional, muito dominante, ela falou assim, Amélia, vai fazer alguma coisa. E na terapia eu faço isso, vamos fazer algo. Quando eu percebo que a pessoa também quer fazer tudo de uma vez, a convido a entender o processo. Não é tudo de uma vez. Então você precisa, sai da sua casinha do fazer, fazer que você está se destruindo e vamos entender. Para depois sentir e fazer novamente, mas fazê-lo com consciência corporal e emocional. Mais ou menos isso eu tento ir meio que lapidando com a pessoa, para que ela tome a decisão de percorrer este caminho. Ótimo. É, acabou que tem quase uma hora que a gente está, né? Você viu como é que passa rápido? Eu queria colocar algumas questões, assim, e aí depois, assim, é, você vai fazendo um complemento. Só que eu vou fazer de uma forma, tentar ser um pouco rápido, rápido assim, né? Mais sucinto nos 9, e queria que você pontuasse alguma coisa também, assim, que você acha que não está de acordo, ou que eu que precisa de um complemento, né? É muito engraçado, né? Quando eu vou começar os 9 tipos, a tendência é eu começar pelo 8, né? E não sou 8, mas começo pelo 8. E é muito engraçado, né? Porque chegam muitos pacientes que têm essa questão da força. A pessoa ela acha que tudo tem um esforço maior, né? E que o toque ele vai precisar ser muito pesado, né? Tem essas questões. E muitas vezes também uma pessoa que quer conduzir o atendimento, né? Uma pessoa que tem força demais, ela quer conduzir o atendimento. Vamos fazer o seguinte, eu falo e aí você complementa, aí eu acho que vai ficar melhor, para a gente não voltar em todos. Se pensarmos ali à luz do 8, né? Gente, Enneagrama tem os números de 1 a 8, vocês vão ver aqui. Depois, quem tiver curiosidade, nos procure, tá? De Que um a vocês vão 9. ver. Não é para colocar de 1 a 9, desculpa, ou no 8 aí, olha o ato falho. De 1 a 9. E não é para colocar ninguém numa caixinha. Lembra da lei do 1? Somos um todo e nos acomodamos num quartinho e temos uma lente para olhar o mundo. E realmente, se eu for olhar um padrão tipo 8, que vai compensar a sensação de significância com força, autoafirmação, vai querer conduzir, porque a motivação do tipo 8 é controlar. Então, eu vou querer controlar o processo. Gente, isso num padrão que nós vamos falar aqui, eu e Fabiano, maturo, precisando se lapidar e autoconhecer. Claro que todos nós temos aí caminhos de crescimento, que isso vai mudando com o tempo, tá? Não é só isso por isso. E porque tem coisas que são traços muito peculiares, né? Para a gente poder falar assim, né? Vamos para frente, senão, né? Dá vontade de falar mais, né? Mas normalmente, né? O 9, uma das coisas que acontece também, muitos pacientes, é, a pessoa ela não vai dizer do desconforto. Essa já é um pouco diferente, né? Às vezes vai aceitar as coisas, ou vai aceitar, por exemplo, vamos pensar num aspecto, aquele profissional que ele é descuidado com o horário dele, então ele chega atrasado para atender a pessoa, esse paciente ele não vai reclamar.
Esse paciente, por exemplo, se você fez um toque de forma atabalhoada, é a pessoa que tende ali segurando, mas pode ser que você não percebendo, achando que aquela pessoa está aceitando tudo, em algum momento essa pessoa ela pode realmente ir embora e você não entendeu, porque você vai achar que ela estava gostando de tudo, né? Que estava tudo bom, né? Mas não, era só uma forma dela lidar com aquilo, né? É, pensar que o 9 compensa a sensação de insignificância desligando e anestesiando. Atendendo, um cuidado que eu tenho em atender, se eu observo a pessoa se autodescobriu, né, aí como 9. Um cuidado, se tiver muito na personalidade, às vezes ele não vai perceber, inclusive se o terapeuta tiver com um toque de incômodo, né? Ou para evitar um conflito, ou porque anestesiou, desligou ali e o massoterapeuta está achando que a pessoa está extremamente relaxada. Não, ela está desligada mesmo do momento. Então, uma atençãozinha aí nesse aspecto. Gente, cuidado, isso não é para rotular ninguém e nem para colocar, ah, não, o 9 vai funcionar assim, o 8 vai funcionar assim, tá bom? Isso num curso a gente faz o processo. Aí depois a questão do um, né? O um no Eneagrama ele é dito perfeccionista, né? Então muitas vezes essa pessoa ela vem com uma expectativa muito grande, né? Em relação a tudo, né? Eu falo assim, né? Como é meu traço de personalidade, a tendência é eu chegar nos lugares e tá tudo ótimo, mas eu vou perceber o erro. Eu vou perceber aquilo que às vezes está incomodando. E às vezes essa pessoa ela vem com uma expectativa de uma questão que se feche, que talvez, vamos usar a palavra, né, que seja perfeito. Mas o que acontece é o seguinte, né? Primeiro, que não existe a perfeição, e segundo, porque você falou lá atrás, né? O processo é feito de dois, né? Tem um terapeuta que está ali e tem a própria pessoa. E que na interação daquilo ali pode vir um tanto de coisas e não uma questão perfeita, né? Sim, sim. E é muito interessante observar que a autocobrança de um tipo 1 é muito grande. Então, assim, se eu fui numa massagem e não relaxei, ainda tem uma culpa, porque o certo seria estar relaxado. Olha que peso, gente, olha que dor. Tudo num olhar de compaixão. Há um- uma, uma autoexigência muito grande. E no ideal que não existe. E esse povo 891 são práticos. Vão lá para fazer. E fazer cada um dessa forma, dentre outras. E temos o povo das emoções, né, Fabiano? O 2 tem uma coisa que é muito interessante, que eu percebo, assim, eu convivo com alguns dois, assim, e é muito engraçado, né? São pessoas que têm aquela característica de mãe, né? O seu fone tem aquela característica de mãe, né, que se anula para a questão do filho, né? E é muito engraçado que às vezes chegam determinados pacientes com essa característica que a pessoa ela quer mais cuidar de você do que ser cuidada por você, né? É muito engraçado, né, que de repente você pergunta como a pessoa tá, aí a pessoa volta, não, e você, como está? Né? Então, assim, é muito engraçado, não é? Essa questão da pessoa que às vezes não consegue se entregar para ser cuidado também, porque ela tem esse aspecto, esse viés, né, de querer só cuidar, né? E também acredita que não pode receber, né? Lembrando que a sensação dolorosa dos emocionais é não ser amado, né? A sensação de não ser amado. E o 2 vai fazer isso justamente ajudar e agradar para quê? Para se sentir amado. E ali ele precisa se sentir amado pelo terapeuta. Aí vamos pro 3, né? É, o 3 me vem uma coisa positiva, né? Assim, do 3 em relação à busca, porque são pessoas que normalmente querem um melhor, né? Eles buscam essa questão do melhor. Só que ao mesmo tempo me vem hoje.
a gente... Tô falando de aspectos isolados aqui, tá? Para você pegar e chutar a bola também, não é porque a gente não combinou nada em específico disso. Mas são pessoas que, às vezes, elas podem se enganar na busca de um profissional. Porque, por exemplo, como eles gostam do melhor, eles podem olhar numa pessoa e ver a quantidade de seguidores que essa pessoa tem, ou o lugar onde que essa pessoa está situada, a sala e tudo, e não necessariamente o que está ali atrás, né? Que é a questão da essência. O que você vê disso? Então, aí é uma linha bem perigosa, né? Porque se eu for olhar, qual que é a compensação do 3? É aquela coisa da eficiência, ele quer ter sucesso, a questão aí entra a questão também, por que que eu busco a terapia, né? Porque se você for olhar o sucesso, a questão do ser admirado, hoje nós temos, é um padrão de personalidade muito reforçado hoje, né? Então, corre esse risco, sim. Eu acredito que corre. Se não tiver aí num caminho de crescimento, de autoconhecimento, né? E especialmente se a gente estiver falando ali um pouco mais de de alguém numa fase um pouco mais imatura, esse risco pode acontecer, né? Porque ele vai compensar a sensação de não ser amado sendo admirado, buscando sucesso e eficiência. Então, se essa é a busca na compensação, isso pode acontecer. Claro que num processo de crescimento tudo isso muda e num outro momento a gente pode falar o que é o caminho de crescimento de cada personalidade. Agora vem a tríade dos mentais, né? É, E o 4? Ah, perdão, perdão. Esqueci do 4. Engraçado, né? O 4 ele me chama a atenção de uma coisa que é, muito paciente que tem um viés muito característico do 4 que é não abandonar a dor, né? Então, eu vejo que as pessoas que têm essa característica assim muito forte, elas têm a tendência de não validar a melhora, porque se eu validar a melhora, eu saio da dor, né? Então, assim, já não é a mesma dor, né? Então, assim, é uma coisa que me fica, que fica muito forte para mim, sabe? Em relação a... É lógico que todos, gente, é igual a Amélia falou mais de uma vez, todos podem apresentar as mesmas questões. Nós estamos falando de questões que são muito peculiares, né, de cada tipo. E para saber cada tipo, igual a Amélia falou, né, você tem que fazer um curso você faz um processo para a questão de descoberta, né? Então, é assim, é muito, muito mais do que só isso. Mas essas questões que são muito fortes, que são muito peculiares, né? Elas acendem uma luzinha para algo específico daquele tipo, né? E o 4 ele vem um pouco dessa questão também. É, é assim, é isso, né? Olhar que se o 4 compensa a sensação de não ser amado, buscando emoção forte e compaixão, tende sim a ser alguém que vai ter dificuldade, às vezes, de validar os processos de melhora. Porque para eu ser amado, às vezes eu vou ter necessidade de estar nesse emaranhado ali de emoções, sim, né? Porque se eu não estiver, se eu validar muito esse processo de melhora, corre o risco de me abandonarem porque não há mais sofrimento, não há mais. Então, e eu dou conta de lidar com isso, né? O 4 nos ensina isso, que dá conta de lidar com o processo de sofrimento, mas precisa aprender que ele dá conta de sair também. Ótimo, maravilha. Buenas noites, Silvina. É, o 5, o 5 não, a tríade dos mentais, dizem que o 5 é o mais mental dos mentais, né?
Eles falam que o 5 é como se ele morasse numa torre mais alta do castelo, com uma cortina. Ele olha todo mundo lá embaixo, mas não gosta que ninguém o olhe, né? Então, assim, tem essa questão da dificuldade do sentir. E você usou começou uma frase lá atrás, né? Você não usou a frase, mas me lembrou de uma frase que é: se faz sentir, faz sentido. Então, para os mentais, sentir é uma coisa que, e ainda mais no para 5, né? Acho que tem uma dificuldade um pouco maior. E essas pessoas, eu tenho uma paciente que tem uma característica muito forte, uma menina muito inteligente, passou para medicina agora, tem pouco tempo, e estou fazendo um processo para ela, com mudança, de mudança postural, algumas questões de dor que ela sente e tudo, e ela vem melhorando, e eu vou registrando o processo com fotos. Então, as fotos não tem como mentir, né? Você tem um registro ali, e se você olhar, você vai ver que teve uma melhora. Só que a questão do sentir, você tem que até que guardar para o outro o que ele sentia, né? Porque a pessoa vira e fala assim: olha, eu sentia isso, 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 isso. Aí você vira e fala assim: olha, você lembra que você Não, não lembro que eu sentia, não, porque não faz parte, né? Então, assim, é uma coisa que é um tipo que, por mais que tenha essa dificuldade, é um tipo que, com a questão da busca por conhecimento, na hora que você faz ele sentir, eu vejo que acende uma luz muito grande, é muito interessante assim o processo. Lembrando que nos racionais, a sensação dolorosa é a incapacidade, por isso que o 5 vai buscar conhecer muito, entender muito e saber muito. Por quê? Para quê? Para que eu não visite essa dor de ser incapaz, né? Eu não quero, isso é pesado para mim. Então, o 5 vai ter esse movimento. E uma característica do 5, às vezes, é limitar um pouco o toque. Olha um insight ali para quando eu vou olhar a luz da massoterapia, ou mesmo de qualquer coisa. Gente, não chega segurando um tipo 5, isso é invasivo demais, né? Então, olha um insight, que talvez seja um momento depois de a gente conversar, né? O que cada tipo, o cuidado, né? Que a gente pode ter para trazer mais qualidade de vida, de processo terapêutico. Sim, cuidado é esse, né? Então, conhecer e entender para não se sentir incapaz e não ser invadido. É muito importante para o tipo 5 não ser invadido. E interessante, né, na hora que você fala isso, né, o 5 ele pode sentir uma insegurança muito grande ao receber o toque e ser convidado para sentir, né? Porque como ele busca conhecer tanto, mas ele não está na zona de conforto dele, do racional, na hora que ele começa a sentir, isso deve gerar uma certa insegurança. E uma coisa também do 5 que me vem é aquela questão, né? São pessoas reservadas, elas podem ter, elas se abriram para receber o toque, mas ao mesmo tempo ela quer ficar ali calada. Ela quer ali ficar calada, sentindo a sensação dela. Ela não quer ser que fica batendo um papo. Ela não quer isso. Ela quer ficar com ela ali mesmo e entendendo o que tá. Ela quer pensar o que ela está sentindo, né? Vamos pensar mais ou menos assim. E falando na questão da insegurança, aí vem a questão do 6, né? Que trabalha muito essa questão uma das questões, né? É essa pessoa que quer estar muito precavida, tem essa questão da insegurança ali, da incerteza, então ela quer sempre estar um passo à frente para poder se precaver, né? Essa pessoa também, o que eu vejo muito, e principalmente nos processos onde que tem as questões de. Aí foge da massoterapia, tá? Porque vem para a osteopatia, para as manipulações articulares. É aquela coisa de, ai, será que isso vai me machucar? Será que isso vai dar certo? É igual, por exemplo, ou alguma coisa que está trazendo uma dor,
Porque a gente tem que desmistificar, porque o toque, o trabalho da massoterapia, da liberação miofascial, muitas vezes vai ter uma dor sim, uma dor controlada, mas é uma dor que você está sentindo na mão que aquilo é necessário. Só que o outro, ainda mais quando tem esse viés da insegurança, ele às vezes não vai se abrir porque ele está com medo daquilo ali piorar, né? E é interessante, num processo, Fabiana, eu cometi uma gafe enorme atendendo um tipo 6, auto-identificado, uma pessoa. Eu fui fazer ventosa com fogo e não avisei para ela que eu ia colocar um fogo na sala. Ela pulou da maca, na hora. E ela virou para mim e falou assim: nunca faça isso com tipo 6. A sensação de insegurança pelas costas ainda, né? Então, olha um cuidadozinho. Se um 6 é aquele que projeta, e se, né? E sempre algum cenário mais negativo para se precaver, então evite elemento surpresa ao se relacionar com o tipo 6, né? Porque isso não vai lhe gerar segurança, não vai gerar conexão, né? E para mim isso foi um aprendizado enorme, né? Porque eu tranquila, né? Já estava assim, envolvida no processo e tal. Eu fazer ventosa e tal, não, eu falei, não, fazer com fogo e tal. Deu problema. É porque ele precisa de previsibilidade, né? E aí vamos falar agora do último, né? Se a gente começou pelo 8, agora é o 7. Uma das coisas que eu percebo, assim, e talvez uma dificuldade que eu vejo nas pessoas que têm um viés, assim, do 7, porque tem muito essa busca pela novidade, né? E num processo terapêutico, muitas vezes, você não vai ficar com diversas técnicas. E hoje, como não só hoje, desde quando eu formei há 25 anos atrás, a pessoa formava e aí ela via e falou assim: ah, não, a massoterapia só não vai dar. E aí tinha alguém que estava fazendo um curso de fitoterapia. Ah, vou fazer fitoterapia. Ah, não, agora eu vou fazer aromaterapia. Vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, aquilo. E aí, às vezes. Esse set, muitas vezes, né? E a gente falando do aspecto mais imaturo de cada um, mas ele quer novidade, né? Então, muitas vezes, aquele processo que você vai ficar ali e que é necessário, porque você está querendo, às vezes, aprofundar em algo, ele, para ele, é muito desconfortável, né? Então, ele quer outras coisas. E vejo que muitas pessoas buscam, às vezes chegam no consultório, buscaram diversas terapias, porque ela quer aquelas vezes que às vezes assim chama mais atenção, mas não é a terapia que ele precisa de fato, né? Se for olhar, o tipo 7 vai compensar essa sensação de incapacidade, vai enfeitar, racionalizar. Enquanto o 6 está lá projetando cenário negativo, o 7 está projetando coisa boa, coisa que lhe dá prazer. Boa, que não no sentido de ser bom, é que lhe dá prazer. Vai racionalizar, pensar muitas coisas, né, prazerosas. Eu atendendo uma paciente, uma cliente também, alto, né, inclusive tem formação em facilitadora de Enneagrama, e a gente conversa muito e brincando. Primeiro dia de atendimento, eu falei, tá, mas o que que você busca? Ela falou assim, nada que me cause dor. Pronto. Ou seja, esse negócio de ficar... E depois a gente riu e, assim, a gente conversa abertamente sobre essas questões dos nossos padrões de personalidades. Mas é uma característica muito forte. Outra coisa, às vezes, fora de um processo de autoconhecimento e amadurecimento, o 7 tem dificuldade de fazer processo. De terminar de ler um livro, de começar e terminar um curso. E o processo de terapia também. Ele pode, às vezes, ele paga 10 sessões e aparece em 3, feliz, e depois ele vai fazer outra coisa. Tá? Acontece. Gente, tudo isso num padrão inconsciente. Nós pintamos aqui, vamos tomar cuidado para não sair rotulando pessoas. Isso que jamais não chega, né? É apenas um bate-papo informal, que pode agregar muito, mas assim, não rotularmos pessoas à luz dessa conversa, tá bom? Vamos ter assim muita compaixão
e muita reverência a essa sabedoria milenar que é o Enneagrama e também que é a massoterapia. Isso que a Amélia falou é muito importante, porque aquele indivíduo está ali numa questão de fragilidade. É só uma coisa que você não tem que chegar para a pessoa e o seu áudio. A gente não tem que chegar para a pessoa e nada. E falar, ah, não, isso, aquilo outro. Mas são minúcias de cada um que pode, pelo menos, acender um olhar de como que você tem que tatear, às vezes, com aquela pessoa. E se você tatear e encontrar ali uma forma adequada de acolhimento, você pode ter certeza que aquela pessoa ela vai estar mais aberta para o processo, para a questão da melhora. Amélia, então passamos já, né, muito. Eu queria que você deixasse uma palavra final para todo mundo, entendendo que daria conversa para mais muita coisa, né? E quando você falava alguma coisa, falando, nossa, tem isso também, né? Mas isso fica um papo para um outro momento ou para um curso, né? Que é uma coisa que eu acredito que é muito interessante, porque eu particularmente acho que cada profissional ele precisa se entender as suas fragilidades, principalmente as suas competências, as suas fortalezas, para que ele possa realmente estar mais apto para conseguir cuidar do outro. Então, deixa uma mensagem final para todo mundo aí. É isso aí. Quem sabe nós vamos trabalhar o Enneagrama e o Enneagrama no corpo. Para e pensa que eu vi que na live tem várias pessoas que já conhecem o Enneagrama. Se pergunte como que o Enneagrama acontece no seu corpo, né? E você que ainda se sentiu provocado, provocada, faça o caminho, como o Fabiano disse. O que que eu diria? Acho que é o Jung que diz, né? Conheça, domina todas as técnicas, mas quando estiver diante de uma pessoa, seja apenas humano. Esteja por inteiro, né? Então, um olhar de compaixão, primeiro consigo, tenha consciência, né? Tenhamos consciência de que janela nós estamos olhando a vida e vamos alargar a nossa tenda, alargar o nosso olhar para que a gente possa trazer esse paciente, essa pessoa para o centro e deixar que o outro seja sujeito do seu processo, sujeito da sua história. E vamos ser apaixonados por nos conhecermos, para nos cuidarmos. Nesse Dia Mundial do Autocuidado, lembrar que é importante cuidarmos da nossa saúde física, psíquica, espiritual. E precisando, estou aí à disposição, né? Me procure o Fabiano. Tem muita gente boa aí. Qualquer dúvida, a gente acabou falando muito, não abrimos muito para pergunta, né? Mas eu vou colocar meu contato ali. Pode fazer perguntas, me chama no WhatsApp e a gente conversa. Fabiano, muito obrigada. Agradeço imensamente essa oportunidade e valeu super a pena. Eu que agradeço assim demais, né? Assim, você é uma pessoa que eu admiro muito, de uma sensibilidade ímpar, né? Uma capacidade de se colocar para o outro, assim, de uma forma muito inteira, né? Você falou aí do seu centro de inteligência aí, né? Não vou arriscar falar qual é, mas, né? É... e e eu gostaria eu quero finalizar com uma história. Que essa história, eu quero que ela seja uma forma de da gente começar a olhar para o outro a partir desse prisma. Diz que essa história é do livro de Eneagrama do Padre Domingos Vieira, Domingos Cunha. Diz que um casal mudou para uma determinada casa e aí
De repente, eles ficavam olhando, a mulher ficava olhando para a casa dos vizinhos e virava e falava assim pro marido dela: Nossa senhora, amor, olha só, olha o lençol desse povo, que lençol sujo, olha lá, tudo encardido. Aí no outro dia, olha lá, amor, olha as toalhas dele, nossa, tudo sujo, tudo amarelado. E ela só ficava vendo isso dos vizinhos, né? Até que um dia ela olhou pela janela e falou assim: Nossa, até que enfim, né? Eu acho que agora eles aprenderam a lavar os lençóis, as toalhas, né? E aí o marido virou para ela e falou assim: Não, amor, eu que lavei as janelas da nossa casa. Então, essa questão, né, de olhar o outro, perceber a fragilidade do outro, o vício do outro, mas eu preciso primeiro limpar as minhas lentes, né? Que é aquela questão da Bíblia, né? Eu olho para o cisco que está no olho do outro, mas não olho para a trave que está no meu olho, né? Então, é isso. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. O objetivo sempre é trazer conteúdos de qualidade com pessoas que conhecem a importância de cuidar e buscam para poder tratar o outro. Esse final de semana eu estava dando um curso, Amélia, e tudo da nossa conversa da semana estava muito na minha cabeça. E, e aí, num dado momento, eu conversei com o pessoal e falei assim: olha, para mim, tá? Eu, Fabiano, sinto que com as minhas questões de vida, que terapeuta é aquele que consegue olhar para suas feridas, ele sabe que dói, ele sabe que muitas vezes ele não consegue tratar as próprias feridas, sabe que muitas não vão ser tratadas, mas ele consegue, a partir disso, olhar para fora, entender que tem outras pessoas que também têm feridas e que ele, quando sai de si e vai para o outro para poder auxiliar nesse processo, ele acaba o mesmo bálsamo, né, que vai para o outro, ele acaba retornando e apaziguando um pouco isso, né, e vem um processo de crescimento. E vejo isso com você, o curso, né? Quando o primeiro, você participou como modelo, mas o segundo, né? Como participante em si, o quanto que eu pude crescer com a turma, com você, e agora trocando é, esse conhecimento com em tão alto nível e também com respeito. Muito obrigado e Deus te abençoe. Deus abençoe todos vocês e um ótimo resto de semana. Tchau, tchau. Com Deus, Também. Amélia. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.